Tá? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula. Eu estou extremamente feliz pelo nosso encontro que chegou. E hoje eu quero trazer para vocês uma indagação, né? Eu quero que vocês se questionem aí dentro da sua mente e façam essa pergunta para vocês. Como que eu penso em Libras? Né? Nós precisamos internalizar isso, gente, colocar dentro do nosso coração, entender de fato que o português é uma língua extremamente diferente da Libras. São duas línguas que não tem como casar. É o que eu falo, o português sempre corre atrás da Libras. Ai, Libras, casa comigo, e a Libras sempre vai fugir, porque não dá. A gente fica pensando que Libras são sinais contextualizados. Então, é fácil. A palavra amor é amor, então é sinal de amor. A palavra fé é fé, então eu faço fé. Mas não é isso, né? E já em várias aulas eu trouxe esse questionamento e mostrei com provas vivas, até surdos vindo aqui após a aula, explicando que depois de 4 anos de batizado, não sabia o que era esse sinal, que as pessoas falam como reino, e não sabiam que sinal era esse, que as pessoas falam que é galardão. Agora imagina, uma pessoa 4 anos dentro de uma comunidade, sem saber o que é reino e sem saber o que é galardão. Será que de fato essa pessoa conseguiu entender plenamente o evangelho? A gente se pergunta, e eu até me martirizo. Será que realmente ele está na igreja entendendo o culto? Né? É reino porque eu sei que tem céu, mas o que é o reino? Não sei, não entendo o que é o reino, de fato. E aquilo, gente, a palavra reino, é uma palavra reino, a palavra galardão, tantas outras palavras que eu trouxe para vocês, são palavras de conceitos concretos, né? Reino é visual, o galardão é visual. Mas quando tratamos de assuntos mais abstratos, pensa comigo, tem muitos ouvintes que não entendem o que é reino, que não entendem o que é galardão e que entendem uma porção de palavras que por trás das palavras existem um conceito, mas fica sem entender. Ouvintes. Agora, como que um surdo vai entender isso? Qual estratégia que eu trago para a minha realidade? Eu vou falar sobre 2 questões. A primeira é, eu aprender Libras de fato. E a segunda questão é, eu aprendi Libras, agora eu preciso ensinar Libras para o surdo. Eu preciso letrar espiritualmente, ou seja, eu preciso evangelizar plenamente, claramente o surdo, para com que ele entenda sobre as coisas do céu. Sendo que muitos ouvintes, pessoal, não entendem. Mas se você é intérprete, se você ama Libras, se você ama a comunidade surda, se você ama o povo surdo, olha como vai afunilando, né? Se você ama o povo surdo, hoje você já pegou essa responsabilidade e vai ter que levar adiante. Eu preciso aprender Libras de fato e eu preciso ensinar o surdo a entender o evangelho, a entender, a se comunicar, não somente o evangelho, mas a ter comunicação. Primeiramente, vamos falar sobre comunicação. Gente, eu vou falar algumas coisas teóricas para a gente poder chegar nas questões práticas, ok? Imagina você, agora, eu pego você e coloco lá no Japão. Você não sabe japonês. Como que você vai ficar lá, sem saber japonês? Olhando para lá e para cá. Você vai ficar depressiva, você vai ter síndrome do pânico, você vai ter questões internalizadas que vão explodir por falta de comunicação. É isso que acontece com os surdos no Brasil. Eles são estrangeiros em terra nacional. Eles nasceram no Brasil, mas eles não têm uma cultura brasileira, né? Eles têm um outro tipo de cultura e a língua não é atingida. Você não consegue falar com ele. Aí ele nasce uma família totalmente ouvinte, ele cresce revoltado, cresce com angústias, cresce perturbado. Quem nunca viu um surdo totalmente perturbado? Eu sempre lidei com muitos surdos totalmente constrangidos por falta de comunicação. Então, existe a necessidade de nós aprendermos Libras para superarmos as nossas próprias dificuldades. E existe a necessidade de nós aprendermos Libras para ensinar Libras ao surdo.
E é hoje que eu vou trazer essas duas realidades. Eu aprender uma nova língua, ser bilíngue, superar meus próprios problemas e saber que eu sou capaz de aprender e levar aquilo que eu aprendi com maestria para o surdo, porque ele precisa entender, no nosso caso aqui, que a maioria de nós somos cristãos, o evangelho. Então, eu trouxe essa aula, gente, que eu demorei o dia inteirinho, juro para você, demorei o dia inteirinho pensando, ai meu Deus, como que eu vou preparar essa aula? E eu trouxe aqui uma aula do fundo do meu coração para passar para vocês. Que começa assim: como pensar em libras? Você já parou e se perguntou como que eu penso em libras? Como que o surdo pensa? Como que eu posso atingir o surdo para que ele entenda realmente o que é a língua de sinais? Então vamos lá. Para você pensar em libras, a libras é uma língua visual. Não se traduz palavra por palavra. Gente, isso aqui tem que estar muito na sua cabeça. Que não traduzo palavra por palavra, ok? Não é uma coisa que é a outra. Alguns casos sim, tá? Mas nem todos. Eu preciso pensar em imagens e estruturas próprias da Libras. Libras é uma língua, e toda língua tem gramática. E existe uma gramática básica que eu passo para todos os meus alunos, e eu vou falar para vocês uma única vez. Pegou, pegou. Se não pegou, já não pega mais. Que é, primeiramente, a Libras na gramática começa com o tempo. Depois do tempo, tem o lugar. Depois do lugar, tem o sujeito com a ação. E a ação, vocês sabem que é o verbo. Depois vem os adjetivos, as perguntas e, no fim, a negação. É praticamente isso, o básico do básico da Libras. Então, eu preciso pensar estruturalmente nessa base. Por exemplo, eu trouxe uma frase aqui muito dita por todos nós, que é paz de Deus. Né? Paz de Deus. Como que eu penso em Libras para falar essa frase? Aqui, gente, é uso gramatical simples, tá? Aqui é palavra sinal, mas existe um conceito por trás da palavra sinal. Será que eu vou fazer assim, ó? Paz de Deus? Tem muitas pessoas que até fazem, né? Ou paz do Senhor, né? Paz do Senhor. Será que é assim? Primeiro vem a paz, depois vem o Senhor, ou primeiro vem a paz, depois vem Deus? Antigamente a gente fazia até assim, lembram, gente? Isso aqui está muito mais errado que tudo. Aqui é Deus é palmeirense, né? Isso aqui não existe mais. Nós já esquecemos disso, porque Deus não torce nenhum time. Então, como que ficaria? Primeiro, gente, para eu entender a palavra paz de Deus, eu preciso pensar na imagem. Gente, isso aqui é pensamento, é imagem pura. Quando eu falo paz de Deus ou paz do Senhor, o que você imagina? Literalmente, gente, semanticamente eu falo, de forma literal, não tem como mudar. A paz de Deus, tá? A paz é de Deus. Então, de quem vem a paz? De Deus. Então, eu imagino um homem lá no seu trono e derramando a paz na minha cabeça, né? Aquela paz vem e ela cai sobre mim. Por exemplo, eu até trouxe aqui a imagem, ó, para vocês verem. Isso aqui, gente, parece ser simples, mas o pensamento não é simples. Parece simples porque a gente vê muitas vezes repetido. A paz de Deus, a paz de Deus, a paz de Deus, mas não é. Quer ver? Ó? Olha só. Olha isso aqui. Para ter paz, primeiro tem que ter Deus. Aí Deus derrama paz sobre vocês. Lembrando, olha, aqui tem muito conceito. Lembrando que o sinal de paz, ele é um pouco... Ele não tem essa mobilidade no espaço, tipo, a paz que vem daqui, a paz que vem daqui, mas ele tem uma certa mobilidade espacial. Né? Ele tem essa locomoção no espaço. Por quê? Por exemplo, olha só. A paz de Deus. Vamos falar sobre a paz de Deus. Primeiro tem que ter Deus, que é o primeiro sujeito. Ele emana a paz, para depois ter a gente. Então, como que fica isso? Deus, paz. Ó, se esse sinal ele não tivesse essa mobilidade espacial, se ele não fosse um sinal direcional, não teria nem como falar isso. Ó, Deus, paz. Deus me deu a paz. Deus, ó, me deu a paz.
ou a paz de Deus. E precisa ter expressão, né, de paz. Isso é tudo gramática, gente. Então, ó, Deus, ó. Vou falar assim, ó. Não, né? Paz de Deus, né? Então, primeiro tem que ter Deus para depois ter a paz. Isso é gramática básica. E é uma frase básica. Agora, imagina, pensa comigo nessas seguintes palavrinhas que eu trouxe. Você explicar para o surdo o que é paz. Pensa comigo. Você está lidando com um surdo que não sabe Libras. Gente, para a gente aprender Libras, não tem como ser melhor do que você que está no lugar do surdo. O surdo não sabe Libras. Você tem que explicar algo. E é hoje a nossa aula, gente. Hoje a nossa aula é o quê? Como pensar em Libras. Em conceitos abstratos. Isso é muito importante. A aula hoje é como pensar em Libras em conceitos abstratos. O que é abstrato? Paz. Este grafo e paz é difícil, hein? Mas eu posso tentar no final. Ó, paz, graça, fé, redenção, justificação, tudo isso existem sinais. Né? Qual é o sinal de graça? Misericórdia, não sei. Não existe sinal de graça. Existe a graça dentro do contexto. Olha só, não existe um sinal de graça. É graça dentro do contexto. Não existe, um sinal de paz existe. Mas como você explicaria a paz para um surdo que não sabe Libras? O surdo sabe quase nada de Libras. Explica. Um sinal que parece ser simples, não é. Então tá, eu falaria assim, ó. Sabe você quando você tá aqui, ó? Isso aqui, qualquer surdo sabe. Tá aqui, tá pensando, né, ó. Aí fica assim, ó. Deus. Você viu isso? Eu expliquei para o surdo de uma forma simplória, de uma forma totalmente visual, o que significa a paz. Aí, por fim, ele entendeu o conceito da paz, aí você muda a mão dele. Ó, aí você desce. Ensinar para um ouvinte é a mesma coisa, tá? Lá no tal que eu faço isso com os meus alunos. Fiz isso durante o curso inteiro. Então, beleza, isso é sinal de paz. Vamos seguir adiante, porque existem muitas outras coisas que eu preciso falar para vocês sobre como pensar em Libras. Você não pensa em palavras, você pensa em situações, na vivência. Conceitos abstratos são tão difíceis porque aquilo que é abstrato, que é palpável, eu trago imagem. Eu mostro, ó, isso é isso, entende? Isso é isso. Mas e o abstrato? Aqui eu fiz um vento descendo na cabeça da pessoa para paz. Mas é exatamente isso, a paz? Não. Aqui é a forma abstrata, simplória, que eu trouxe representando a paz. E nós precisamos entender, gente, que o pensamento visual é para tudo, até o simples. Você viu que a paz de Deus é tão simples, mas o pensamento é visual. Quando eu falo Deus é bom, ó, outro sinal bom. Vocês sabem por que o sinal de bom é bom? Vocês sabem por quê? Por que bom é assim, ó? Por causa dos chefes franceses, que quando prova uma comida e faz, ou sei lá, italiano, não sei falar francês, fala, mamma mia, quem nunca viu isso? Aquele homem com chapéu assim, desse tamanho, que coisa gostosa. Por isso que o sinal de bom é bom. Aí ficou, bom, Deus é bom. Por causa dessa referência de come, ó, bom. Mas como que eu vou explicar para o surdo que Deus é bom mostrando o macarrão? Que eu estou comendo macarrão e faço bom. Você precisa entender o que é bom para poder explicar para o surdo o que é bom. Gente, sinal bom é tão difícil explicar. Eu preciso montar uma série de slides. O surdo está aqui, eu fazer uma teatralização
e explicar para o surdo o que é bom. A palavra bom em Libras. Porque se ele não sabe Libras, ele não vai entender o que é bom. Olha só, mais outra coisa. Jesus me salvou. Como que eu falo em Libras que Jesus me salvou? Qual que é o sinal de salvar? Ah, Mateus, é muito fácil, né? É salvar. Até esses dias ninguém fazia isso, era só isso, lembra? Até um tempo atrás era só assim. Agora tem assim, né? Agora tem assim. Isso aqui é salvar? Também, né? Mas será que é salvar assim? Jesus me salvou assim? Né? A palavra salvar, precisamos entender primeiramente que é uma palavra polissêmica, né? Que ela tem diversos contextos. Eu salvei um PDF. Quem nunca viu aquele vídeo e fala assim, ó, tá vendo esse papel? Abre a janela e joga na nuvem. A pessoa pega o papel e joga lá no vento. A nuvem tem outros conceitos também. Papel não é só papel. Então, assim, tudo você tem que entender para poder passar para o surdo, porque palavra não é sinal. Palavra não é sinal, pelo amor de Deus. Então, eu não quero ver vocês um dia cantando assim, ó. Teu amor, ó Cordeiro Divinal, só agora é que eu posso entender. Tu pagaste a Deus meu pecado, meu mal. Gente, eu já vi intérprete fazendo isso, eu quase caí no banco e fiquei remelendo, sabe? É difícil, mas como que eu vou mudar o intérprete? Porque o meu foco não é o intérprete, o meu foco é o surdo. Mas, como que eu vou fazer focar no surdo se o intérprete não sabe? Então, o meu foco tem que ser no intérprete, para o intérprete ser bom para o surdo. Hoje, quando o pessoal fala assim, irmão Mateus, a paz de Deus, ontem eu estava no culto e só veio você na minha mente, o surdo saiu chorando da igreja. Eu quase morro de alegria na minha casa, porque eu sei que está tendo resultado. A palavra amor, a palavra salvar, a palavra bom, não existem sinais. Ai, Mateus, mas eu aprendi lá no vocabulário. Ok, existe bom, né, amor, bom e salvar. Mas dentro de cada contexto. Vocês precisam pensar assim o seguinte, ó. Deus é bom em que contexto? Em que contexto eu uso a palavra amor assim? Em que contexto que eu vou usar a palavra bom assim? Será que se eu fazer um sinal, uma referente espacial, às vezes um classificador, se eu fazer uma construção semântica, vocês nunca nem ouviram falar sobre isso, eu acho. Construção semântica visual. Não vai ser muito melhor para o surdo? E quando eu falo que Jesus é rocha, aí já era. Não tem nem. Você cai da cadeira, porque para eu mostrar para o surdo uma questão tão fundamentada, né, tão embasada em conceito, falar que Jesus é rocha, você não vai entender, nem um surdo, nem você entende. Então, como que eu organizo isso? Antes de colocar os assuntos que são tão profundos, será que é profundo assim, gente? Conceitos profundos, será que é isso? Ou será que esse profundo é de cavar um chão, né? Olha lá, gente, tá muito profundo, mas tá, né? Então, assim, como que eu vou trazer para o surdo situações profundas se ele não tem o básico? Entende? Vamos ver umas situações aqui, ó. Aí eu pergunto para vocês. Eu pergunto para você, minha filha. Como você mostraria de forma clara para um surdo esses conceitos em Libras? Olhem só. Essas palavras têm sinais específicos. Sim, elas têm. Mas o significado delas são abstratos e nem sempre compreendido pelo surdo de imediato. Se sinais que são concretos, que galardão e rei é concreto, é visual, o surdo não entende, imagina o que é abstrato. Antes de sinalizar,
é importante apresentar o conceito e o contexto visual da palavra. Lembra que eu estou falando para vocês agora o que é paz? Isso pode ser feito por meio de sinais mais claros, evidentes e até com apoio imagético. Gente, hoje o foco é o quê? Letrar o surdo e garantir a compreensão do sinal antes dele ser formado. Aí eu anotei umas palavrinhas aqui, ó, que é muito importante. Vai dar uma briga aqui hoje. Eu quero ver a cabeça queimar. Fé, redenção, esperança e justificação. Quem me acompanha há um tempo sabe que eu já trouxe aqui palavras polissêmicas. Lembram disso? Palavra não é sinal. Qual que é o sinal de glória? Lembram dessas aulas lá atrás? Hoje é mais uma aula sobre isso. Mas hoje é o que você entende? Será que, se você não entende isso, será que o surdo entende? Será que você realmente está levando o evangelho para o surdo? Gente, olha que coisa difícil. Será que você realmente está levando aquilo que a Bíblia está querendo dizer para o surdo? Eu não sei, hein? Vamos ver hoje. Então vou fazer uma perguntinha para vocês. Tá? Uma perguntinha. Qual que é o sinal de fé? Todo mundo, vai, fé. Todo mundo faz aí. Ai, que coisa mais linda, gente. Fé, né? Faz o F, ó. Você faz o F assim, você põe aqui, pá. Que é como se fosse acreditar, né? Se acreditar é assim, fé é assim. Ok. Maravilha. Agora, explica para mim o que é fé. Me explica. É só 2 letrinhas, fé. Me explica, o que é fé? Ai, meu Deus, calma. Fé é acreditar, né? É esperar. Fé é esperar. O que mais? Será que está certo isso? Será que fé é acreditar? Fé é esperar somente? Será que é isso? Gente, e tem aquele sinalzinho antigo, ó. Confiar. Por quê? Confiar é com C, então você faz assim, ó, olha que coisa mais linda, ó, você faz isso e faz isso, ó, o C andando. Meu Deus, será que tá certo isso, Senhor? Será que o surdo entende? Ou será que o surdo só copia? Né? Tá certo. Então vamos lá. Primeiramente, quero trazer uns textos aqui para você da Bíblia, onde fala-se sobre fé. Primeira palavra é Hebreus, capítulo 11, verso 1. Essa aqui, todo mundo sabe de cor. Hebreus, capítulo 11, é isso? Capítulo 11, verso 1. E diz assim, ó. A natureza da fé e exemplos de fé tirado do Velho Testamento. Hebreus é lindo porque traz do Velho Testamento novidades de Cristo para nós. E ele fala aqui, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Pronto, está respondido. Tá, mas você entendeu o que você leu? Você entendeu? Então me desenha. Gente, aprender Libras é assim. Você entendeu o que é fé? É as coisas que esperamos e não vemos. Né? A prova de tudo isso. Então me desenha o que é fé. Eu desenhei para vocês. Eu vou mostrar aqui para vocês o meu desenho. Olhem só. A fé, gente, existe o sinal. Lembra que eu falei que existe o sinal de paz? Existe o sinal de fé. Olha só o meu desenho de fé. E eu trouxe aqui, ó, o que essas imagens te diz, né? Olha só. Olha o meu desenho de fé. O que você vê nesse desenho? É uma pessoa de olhos fechados, dado a mão com Deus e indo para o reino celestial. Olha que coisa mais linda, gente. Tá. Ok. Eu vou ficar assim, ó. Eu tenho fé em Deus. Tá, mas o que é fé em Deus? Se você tem, então me fala o que é fé. Me explica. Aí você vai. Aí você vai explicar para o surdo, ó. Olha só, hoje vocês vão entender, gente, a fazer classificadores.
Vocês vão fazer classificadores de fé. Porque sempre é muito importante trabalhar com os recursos que a Libras me propõe. Eu nunca vou deixar de interpretar com classificador, mesmo que o surdo entenda todos os sinais. Porque o classificador ele vai complementar de uma forma tão significativa todos os sinais que existem. Então, olha só. A fé, gente, anotem isso. Anotem isso não, entendam isso. A fé é você dar a mão para Deus e fechar os seus olhos e falar assim, me leva, Senhor. Quem já fez aquela brincadeira que você tá de costa e tem umas amigas segurando atrás, fala assim, cai! Aí você tem que se jogar para a amiga pegar. Né? Quem que já fez isso? Algumas escolas fazem. Aí a pessoa cai, a pessoa não segura e a outra cai no chão. Nossa, mas eu tive fé. Eu fechei meu olho e, ó, me joguei. Entende? É como se fosse isso. Se joga sem ver o que está acontecendo. Pega na mão do Senhor e vai, ó, de olhos fechados. Então, a fé é o quê? Eu acredito, mesmo não podendo ver nada o que está diante de mim. Isso é muito importante. Então, não é somente acreditar. Acreditar em coisas evidentes, né? Eu acredito que eu vou ganhar aquele processo, porque eu já processei, entende? Você já fez. Mas e quando você não fez nada? E você espera? Aí é fé. Então, olhem só, como que eu vou interpretar agora, sabendo o que é fé, a frase, um verso. Ora, a fé, aqui explica o que é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A pessoa, o intérprete natural, né? O intérprete natural interpretaria assim, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Não é verdade? Colocou uma pessoa de pé, colocou o básico, intermediário, avançado, né? Ah, eu estou na primeira série, é o básico, né? Estou no prézinho, é o básico. Nunca base é isso. Isso aqui não é base em Deus. Isso aqui é básico, ok? Nunca será base. A minha base está em Deus. Nunca será básico. Entende? Olha que doideira. Base não é básico. Então, ó, a fé é o firme fundamento. Meu Deus. É o firme fundamento. Agora não é mais básico que eu vou fazer. Gente, firme fundamento. O que é o firme fundamento? É igualzinho à imagem, gente. Vocês viram a pessoa aqui, ó? Com a mão em Deus, ó. E vai, ó. Esse é o firme fundamento. O firme fundamento é o Senhor Jesus. A Bíblia inteira só fala de Jesus. De Gênesis a Apocalipse. Nossa, até em Gênesis, sim. Tudo é sobre Cristo. Cristo era um espelho lá antigamente, onde ele se fez vivo na pessoa de Jesus, quando nasceu por uma mulher virgem. Então, o firme fundamento é Jesus. Eu posso dizer assim, ó. Ora, a fé, o que é fé? Ó, o que é fé? Primeiro você mostra o que é fé. A fé, o que é? É o firme fundamento das coisas que se espera. Tá, eu estou segurando aqui. Como que eu espero? Ó, estou esperando. As coisas se esperam. É a prova das quais não se vêem. Ó, mas eu espero. Estou com a mão aqui no olho, mas eu estou aqui, ó. Gente, isso aqui é uma interpretação pragmática. Né? Ai, meu Deus, eu tenho que entender o que é pragmático. Eu tenho que entender o que é semântico. Pragmático é fora da realidade. Né? São questões comparativas. Eu não estou de olho fechado, mas por dentro eu não estou vendo o futuro. Entende? Isso é pragmático. O surdo vai entender o que é pragmático no decorrer do tempo da vida dele. Assim como os ouvintes também. Então eu ficaria assim, ó. Ora, ou pode fazer fé assim também, ó, né? Esse nome que eu acho tão bonito. A fé.
Eu acho bem, bem legal. Então, ó, ora, a fé, o que é a fé? É a firme fundamento das coisas que se esperam. Meu olhos fechado, ó, das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se vê. Tá vendo? Mas ó, meu corpo, agora, gente, olha outra coisa. Meu corpo para frente é futuro. Você viu que eu estava assim o tempo todo? Meu corpo para trás é passado. Isso é gramática. Então, olha, a fé é o quê? É o firme, já segura lá em cima, ó. Faz a fé aqui, ó, o quê? É o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Uh! Eu duvido que um surdo que sabe pouco Libras não entende. Aqui, gente, uma interpretação contextual, eu sei os sinais. Ok, Mateus, eu sei 1 milhão de sinais. Mas os sinais não são importantes se o surdo não conhece os conceitos dele. Olha que coisa mais linda que eu falei. Os sinais não são importantes se o surdo não conhece o contexto do sinal. Ah, é porque a minha vida. Eu trabalhei, pessoal, no Bradesco durante 10 anos. E 10 anos eu ouvia a gerente geral falar assim. Ela queria falar muito, mas não sabia nem o que estava falando. Ela só jogava palavras. Ela falava assim: chefe, aqui está tudo latente. Olha essa palavra. Aqui está tudo latente. A gente vai conseguir. Teve um dia que eu procurei o que era latente, eu não sabia o que era também. Aí eu falei, latente, não está certo essa palavra, latente. O que é latente? Aí, gente, eu vi que latente são coisas que estão escondidas, que não estão aparentes. Aparentes é o antônimo de latente. E ela todo dia fala para o chefe dela, as coisas estão latentes. Aí eu falei para ela assim, chefe, o que é latente? Ah, latente é que está à mostra. Eu falei, não, chefe. Latente são aquelas coisas que estão ocultas. Você está falando sempre para o seu chefe que as coisas estão ocultas. Então você está acabando com a nossa agência. Ela ficou até brava comigo. E nós, intérpretes, queremos usar tantos sinais. Ah, sinal de intercessor. Gente, surdo nem sabe o que é galardão, vai saber o que é intercessor, pelo amor de Deus. Às vezes, o que eu estou querendo dizer com isso? O uso de um sinal lindo, ai, que sinal bonito, um sinal você põe aqui, aqui embaixo faz assim 2 vezes. Quen, quen. Nossa, que sinal incrível. Não é incrível, o surdo não entende, não sabe conceito, nunca ninguém viu, só você. Então, assim, se você sabe que o sinal existe, ok. Mas primeiro, use no contexto correto e depois explique, ou antes de usar, né? Explique para o surdo o que significa o sinal. Oh, descobri o Brasil. Não, você está deixando mais fácil as coisas para a comunicação do surdo. Entende? É isso. A comunicação tem que chegar clara. Literal, porém clara. Então tá bom. Continuando a falar sobre fé, vamos então agora lá em Romanos. Nossa Bíblia aí. Romanos. Vamos lá, quem que é bom de Bíblia? Romanos, no capítulo 1, no verso 17. Romanos, capítulo 1, no verso 17, fala assim, ó. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá pela fé. É só isso aqui, gente. O justo viverá pela fé. Vocês sabem o que é fé? Sim, professor Mateus, eu sei o que é fé. É isso. Tudo bem, é isso. Mas você entendeu o conceito que eu falei de fé? É que você confia, mas com o olho fechado? Olha, até rimou, né? Ó. Você confia de olhos fechados. É fé. Então, como que o justo viverá de fé em fé? Eu quero ver vocês interpretando essa frase tão simples. Vamos lá.
Façam aí. O justo viverá de fé em fé. Eu quero, com essa atividade aqui, pessoal, que vocês não façam apenas o sinal de fé. Eu quero que vocês tragam as evidências, os classificadores, alguma descrição, mas gente, alguma coisa, gente, que não seja apenas um sinal, mostrando que o justo viverá de fé em fé. Então vamos lá. Primeiramente, olha essa perguntinha linda que eu vou fazer. Qual que é o sinal de justo? Façam aí. Ai, que coisa mais linda, mais cheia de graça. Sinal que vem, tá tudo errado. Não tá certo, não, não tá certo, não. Primeiramente, nós vamos entender o que significa a palavra justo. Aqui, gente, é justiça, né? Justiça. Ah, é um homem que trabalha como juiz. Ok, tá certo. Se eu estou falando sobre um homem que trabalha na justiça, é assim. Pá, pá, pá. Vai preso. É isso. Ok? Tá certo, perfeito. A pessoa justa é a pessoa que julga? Não. A pessoa justa é o quê? Que anda certo. Tá. A minha avó, tadinha. A minha avó é do candomblé. Tô brincando, tá, gente? E ela anda toda assim, ó. E nunca cai. Tá vendo? Será que ela é justa? Né? Ela é justa, lógico que ela é. Ela tá andando certinho, ó. Não cai. Então ela tá andando certo. Né? Ah, e aquela pessoa ali, não sei, mexe com coisas diferentes. Matou 1 milhão de pessoas. Gente, é tudo hipótese, tá? É tudo brincadeira. Ela anda bonitinho, ó, até pula. Será que essa pessoa anda certo? Sim, ela anda certo, porque ela até pula, os joelhos são bons, pula muro, né, rouba carro, faz umas coisas tudo torta, mas anda certo. Então, assim, vocês precisam pensar se o surdo pensa que nem vocês. O surdo, gente, quando vê uma pessoa falando assim, ó, que comer maçã é pecado, ele vai parar de comer maçã, porque comer maçã é pecado, entende? Então, o surdo tem que ser evidentemente claro. Não pode ter sombra de dúvida. Andar certo. Eu ando certo, gente. Minhas pernas é boa, sabe? Tudo é bom. Mas será que é isso que quer falar? O justo? Começa por aí, no justo, né? Pessoa que serve a Deus. Será que é a pessoa que serve a Deus? Vamos lá. Tá. Deus é uma palavra muito genérica. Gente, olha que doideira. Alá é Deus, né? Alá é Deus. Os muçulmanos é outra religião, né? Os deuses das matrizes africanas também são deuses. Então, assim, aquele deus com 4 braços e nariz de elefante também é um deus. Como que eu vou... Olha que doideira, gente. Como que o surdo pensa, hein? Só para você pensar como que o surdo pensa. Como será que eu vou falar que o justo viverá pela fé, né? Meu Deus! Quando eu falo justo, gente, aqui, é o servo de Deus, com certeza, mas como nós estamos lendo Romanos, nós estamos falando sobre Cristo, totalmente Cristo. Então eu posso falar assim, ó, o justo viverá pela fé, né? A pessoa que está com Jesus, ó, pensa comigo, isso aqui é muita coisa, tá? Ó. Sabe quando você segura uma corda e não solta aquela corda? Meu Deus! É uma cordinha, né? Então, assim, ó, vamos falar. Aqui é uma hipótese, tá, gente? O justo viverá pela fé. Aqui está falando o quê? Quando você crê na cruz de Cristo, quando você crê na cruz de Cristo, é o quê? Quando você acredita que Jesus morreu para te salvar, independente do que aconteça, a sua vida está garantida. Paulo mesmo em Romanos fala, se eu perder minha vida, eu já estou a salvando. Quem nunca leu isso? No momento que eu perco minha vida, eu já estou salvando ela, porque eu vou para Cristo.
É tudo sobre Cristo. Então, quando eu falo o justo, nesse contexto aqui, tá, gente? Não lá no Velho Testamento. No Novo Testamento em diante. Cuidado, tá? Para não cometer anacronismo. Então, quando eu falo o justo viverá pela fé. O que eu falo aqui? Viverá pela fé. Viver é o quê? O que é viver? Que doideira, né, gente? O que é justo? O que é viver? Viver é você, ó. Então tá, vamos fazer uma brincadeira? Uma brincadeira? Eu quero que vocês falem para mim o sinal de viver sem usar o sinal de viver. Eu sou surdo, eu não sei o que é viver. Me explique o que é viver. Quero ver. Eu vou falar para vocês o que é viver. Sem usar o sinal de viver, tá? Olhem só. Ó. Aí morreu. Aí não é mais viver, né? Vamos ver de novo. Vou até voltar um pouquinho mais a minha vida, ó. Morreu. É outra coisa. Vocês entendem isso? Viver é a vida andar e tudo passar. Entende? Eu tenho apenas 15 anos e meio. Brincadeira, já tenho 31, já vivi uma boa parte da minha vida. Então, como que eu falo? O justo viverá pela fé. Eu acho que eu mais confundi que pessoa que segue adiante, resiliência. Pode ser, ó. Vamos ver, ó. Tá aqui Cristo, né? Vamos pôr Cristo aqui, ó. Eu, ó. E agora? Como que eu vou viver pela fé? De novo, deixa eu olhar pra cá, ó. O justo viverá. Opa, calma aí. Pela fé. Lembra que fé é manter os olhos fechados, mas tá com Jesus? Gente, em hebraico a palavra fé se chama emuná. Emuná. E o que é emuná? Emuná é uma raiz forte, agarrada na terra, que aquela raiz, a árvore pode até ser cortada, mas a raiz está lá, está viva. Então, assim, a fé é algo palpável. Você não vê, mas ela existe. Por isso que eu seguro aqui em Jesus, tá vendo? Isso aqui é firmeza. Fé é o quê? Firmeza, acreditar e não ver. Isso é fé. Estou firme, segurando na mão de Jesus. Eu acredito nele, mas eu não estou vendo nada do que está acontecendo. Então, isso é fé. Quando eu falo, o justo viverá pela fé, eu posso falar assim, a pessoa que está agarrada ali no céu, por exemplo. Né? A pessoa que está aqui. Ó o viver. Ó, o viver. Tá vendo? O meu corpo vai para frente enquanto eu falo de vida, porque a palavra viver aqui só faz o propósito dela ser o futuro adiante, seguindo o futuro adiante. Não é viver, é. Aí você vai explicar para o surdo. Isso aqui é o quê? Futuro, né? Ó. Você está jovem, vai passando, ó. Aí faz a moletinha da velhinha, ó. Tá vendo? Ó? Então, isso é isso. Olha só. Isso aqui é o quê? Você está vendo Jesus? Você está vendo? Não. Isso é fé. Aí você explica que isso é fé. Para um dia futuro, você fala assim, ó. A pessoa que está aqui, ó. Fé. Fica bem mais fácil, né? A pessoa que está aqui, ó.
Eu só precisei do corpo seguir em frente e fazer o fé. Mas para o surdo que não entende muito bem o que é o conceito de fé, eu posso fazer isso. Estão vendo? Para você explicar, conceituar o que é fé. Entende? Vamos ver agora também uma palavrinha que está em Romanos ainda. Lá no capítulo 5, no verso 1, que diz assim: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é muito difícil, essa é muito difícil. Olhem só essa palavra, gente. Eu quero ver vocês interpretando. Eu vou ler de novo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Qual que é o tal de justificado? Façam para mim. Justificado. Ai, Matheus, já não sei se é assim. Eu acho que nem é assim mais, né? Justificado. Ah, agora eu já não sei mais nada. Eu faria limpo. Ah, tá. Vamos lá. Jesus, pessoal, vai pegar uma vassoura e vai, ó, vai limpar tudo. Limpo do coração. Ó, meu coração tá limpinho, hein? Não tem, tirei todo o grude ontem. Peguei o sabonete, esfreguei. Será que realmente é isso? Olha que doideira. Você precisa entender o que é o justificado, ó. Sendo, pois, justificado pela fé. Ok, tá. A fé eu sei que eu não estou vendo nada. Então, sem eu ver, eu fui justificado. Ah, então beleza. Eu nem estava aqui, mas fui justificado. Temos paz com Deus. Temos paz com Deus por nosso. Então, não é direto com Deus. Tem um intermediador aí, né? O intercessor. Então, não faz isso. Ai, meu Deus. Né? Tem um intercessor aí, que é quem? Jesus Cristo. Tá. Como que Jesus Cristo nos justificou? Isso aqui é totalmente bíblico, gente. Como? Como Jesus justificou a sua alma, irmã, meu irmão, foi morrendo na cruz por ti. Se ele não morresse, você não seria justificada. Então, eu preciso fazer a justificação. Deixa eu pôr grande aqui. Eu preciso mostrar a justificação. Não tem sinal de justificação se você não mostrar o sinal. Então, Jesus, ó, ele morreu. Aqui já faz parte da justificação. Aonde eu estava? Eu, ó, estava longe, de costa, por causa que eu não estou vendo, né? A fé. Não estou vendo. O que aconteceu? Jesus, ó, derramou o seu sangue. Foi até quem? Em mim que estava longe. Olha o que a fé fez comigo, ó. E agora? Fui justificado, gente. E o que aconteceu? Tive paz com Deus. É isso. Olha que coisa mais linda. Eu nem precisei fazer o sinal de fé. Eu estava longe, sem ver. Mas mesmo assim, o sangue dele me acolheu. Jesus morreu ontem. Jesus morreu há 30 anos atrás. A maioria de vocês tem um pouco mais de 30 anos. Foi muito mais de 30 anos. Foi há mais de 2.000 anos que Jesus morreu por você. Por isso que está falando que Jesus nos justificou pela fé. Porque você tem que acreditar, você não viu que ele morreu por ti. Então, quando eu faço Jesus crucificado e eu estou longe, ó, da cruz, o sangue dele cai sobre mim e vai, ó. Aí depois eu sou justificado, meus olhos se abrem, aí eu tenho paz com Deus.
Aqui envolve gramática. Total. É tudo gramática. Por quê? Tudo que eu fiz é gramatical. Jesus morto na cruz, vem primeiro. Eu estou longe, vem segundo. Olha meu corpo lá, ó, né? Lá longe de Jesus. O sangue dele me acolhe. Isso aqui já é uma representação espacial, né? Vai até mim, ó. Aí depois eu incorporei ele, anáfora. Olha os meus olhos se abrindo pela fé, né? E agora eu tenho paz com Deus. Se isso não está escrito aqui, eu não sei o que está escrito. Para você ver que Libras não tem nada a ver com o português. O que tem a ver com a Libra são as imagens. Vocês precisam entender isso. As palavras as palavras do português só irão fazer com que a minha mente construa imagens. E, por fim, essas imagens serão sinalizadas. É assim que você aprende Libras e é assim que você ensina Libras. Como eu falei no início da aula, pegue a partir de hoje. Se você está aqui querendo aprender Libras, aprenda com responsabilidade. Se você quer aprender Libras com Bíblia, aprenda com mais responsabilidade, gente, porque o surdo depende extremamente de você. 100% de você. Se você não sabe lidar com eficiência, o surdo vai ficar assim para o céu. Aonde eu estou indo? Para onde eu vou? Né? Será que eu estou indo para o caminho do céu? Se não tem alguém que me guie? Gente, é muito duro isso, né? Então vamos lá. Eu ia falar um pouco mais sobre fé, só que como a hora está muito já estendida, a hora passa tão rápido, eu vou falar um pouco agora sobre uma outra palavrinha que tem um sinal, né? Gente, o que eu estou explicando para vocês hoje? Ó, entendam. Nem sempre um sinal representa todo o contexto para todos os surdos. Às vezes o surdo que você interpreta já entende o que é fé. E você não vai precisar construir a questão semântica em sua totalidade, porque ele já sabe o conceito do sinal. Mas faça um teste. Faça um teste no próximo dia que você vê um surdo. Se você for ver amanhã, sábado, domingo, pergunta para o surdo: o que é fé? Pergunta. Talvez ele até saiba. Fé. Aí você fala: me explica o conceito. Eu, não sei. Eu não sei. Me explica. Ele vai assim, ó. Eu não entendo. Eu tenho certeza. Põe o surdo contra a parede e pergunta: o que é fé? É o que eu para vocês hoje. Segura firme na mão de Deus ou na mão de Jesus. Fecha os olhos e vai. E isso é fé. Acreditar sem ver. Segurando na mão dele. Isso é fé. Então, beleza. Se isso é fé, o que é redenção? O que é redenção? Bom, Matheus, redenção é isso aqui. Ah, parabéns, você acertou. Exatamente, redenção, salvação, né? É esse sinal. E eu acho que dentro do que eu trouxe hoje, até o mais simples para ser entendido. Mas como eu estou pensando aqui hoje, hipoteticamente, num surdo que não sabe Libras, nada de Libras, como que eu vou mostrar para o surdo que é salvação? Existem dois conceitos, ou, na verdade, existe um conceito que tem duas partes, salvação. Uma parte puxa a outra parte. Às vezes eu falo só de uma parte e às vezes eu falo só de outra parte. Como, por exemplo, olha só. Antes de passar a imagem, eu quero cantar um hino, que fala assim, ó. Quero que vocês cantem. Eu vou cantar em português e vocês vão cantar em Libras, tudo bem? Ele é um hino bem simples. E é um hino bem tranquilo. Ele fala assim, ó. Bem longe está do meu
Senhor, sem paz, sem salvação. É só isso. Bem longe estava do meu Senhor, sem paz, sem salvação. São 8 palavrinhas. De novo. Bem longe estava do meu Senhor, sem paz, sem salvação. Ok, que salvação é esse? Será que eu vou cantar salvação nada? Será que os surdos todos vão entender? Vai faltar alguma coisa? Vamos ver? Olhem só agora, então, essa imagem de salvação que eu trouxe. Vivia no pecado. Tá, ok. Mas é uma coisa, gente, eu estou tentando trazer questões visuais. A palavra pecado também é abstrato. Como que eu vou mostrar para o surdo a palavra pecado? Sem ter uma imagem, sendo que o pecado também é abstrato. Eu vou mostrar agora para você o que é pecado. Então vamos lá. Olha essa imagem, gente. Tá vendo essa imagem? Gente, essa imagem é assim que eu cantei, ó. Bem longe estava do meu Senhor, sem paz, sem salvação. Cadê a salvação aqui? A libertação dos cadeados do pecado. A palavra salvação parece ser bem simples, né, gente? Mas ela tem um conceito bem grande. Para eu falar que eu estava no pecado, para falar que eu fui salvo, primeiramente eu preciso falar no pecado. E eu traria, se fosse sinal surdo hoje, essa imagem aqui para representar o pecado. Lembrando novamente, pessoal, o surdo ele é visual. Como que eu vou falar de dom, pecado, salvação, vida eterna, fé, redenção, justificação, se eu não trago imagens? E essas palavras nem têm imagens para trazer, então eu preciso fazer comparações. Os surdos, gente, que fala uma outra língua, eles não são, não têm uma intelectualidade reduzida. Eles apenas falam outra língua. Então, assim, existe como fazer uma analogia de situações vívidas com situações abstratas, como o pecado, por exemplo. Vocês viram o pecado lá? O que é o pecado nessa imagem? São as correntes. Aí você vai explicar para o surdo. Pensa, tá vendo essa imagem? Aí eu trago essa imagem que eu trouxe. Ó, toda amarrada aqui, ó. O que é isso? É o pecado. O pecado faz você, ó, picar. Aí você fica mal, né? Você fica ruim. Pecado, porque Jesus, ó, tá longe, ó, tá longe. E você vai se afastando de Jesus. Isso é pecado. Mas, olha só, olha só. Ai, Deus, me ajuda. Olha aqui, gente, tô com a mão amarrada. Me ajuda, Deus, me ajuda. Aí Jesus, o que vem, ó. Olha, agora eu vou fazer coisas que ele entende. Depois você mostra o que é alegria, depois você mostra o que é felicidade. Mostra coisa que, ó, todo mundo vai entender. Oh, oh, Aí Jesus, ó. Isso é salvação. Você entendeu? Então, como que eu vou cantar esse hino? De novo. Olha só. Bem longe estava do meu Senhor, sem paz, sem salvação.
Qualquer surdo entende. Qualquer. Tá? E isso, novamente, eu falo, é uma representação de tudo aquilo que o surdo não entende, blá, 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 que eu falei já 10 mil vezes. Ok? Eu quero ensinar o Libras para o surdo. É a melhor maneira é você fazer classificadores e descrição imagética e trazer imagens. Aí você ensina bem o surdo. E para você aprender Libras também, isso é o melhor jeito. Você está entendendo o que são cada coisa, cada conceito. O tempo está passando muito rápido, não está? Vocês estão gostando da aula? Está gostosa a aula? Estou muito contente. Vamos lá. Isso é pecado. Mas isso é salvação, né? Retirar o pecado. Mas tem uma outra coisa que a gente às vezes esquece. Que a salvação, ela é muito, muito além disso. O primeiro passo da salvação, pessoal, é esse aqui, ó. Aí você vai explicar para o surdo. Aí você vai se virar. Esse é o primeiro passo. Deus enviou Jesus ao mundo para derramar o seu sangue. O sangue nos atingiu, ó. Todo ensanguentado do sangue de Jesus, tá vendo, ó? Todo mundo com sangue. Só esse que não recebeu, que vai receber também. Todo mundo com sangue. Esse sangue nos leva a Deus. Ó, Deus lá, braço aberto. Isso é salvação. Então, tanto isso, quanto isso, é salvação. Gente, isso é ensino básico, tá? É básico isso, de Libras. Eu ensino 20, igual estaria um surdo. Então, para você aprender Libras do básico é assim. Seja bem-vindo ao curso básico de Libras. Sobre fé, sobre salvação. E aprende muito mais, tá? É assim que se ensina Libras. É isso. Eu tô com muita dificuldade. Vem fazer o talk. Vem fazer o talk. Eu falo para vocês, gente. Vem fazer o talk, porque vai mudar muita coisa. Então, isso é salvação também. Eu não consigo mais falar sobre salvação, porque eu tenho mais 3 palavrinhas que eu quero falar. A palavra justificação. O que é justificação, gente? Eu vou trazer aqui para vocês. Falem para mim o que é justificação. Ai, Mateus, é isso. Será que é? Será que isso aqui não é juiz? Né? O que é isso? Isso aqui, gente, é justiça. Você tem que entender o português. Eu fui justificado por Deus. Como que você é justificado por Deus? Como? Como que Deus justifica? Deus me justifica. Será que Deus apenas fosse está perdoado? Só? Não. Teve o intermédio de Cristo Jesus. É que às vezes a gente esquece da pessoa de Jesus, gente, mas ele é totalmente... Por isso que nós somos cristãos. Cristão. Tem tudo é sobre Jesus, tudo, não tem nada fora dele. A justificação também é por Jesus. Se não existisse Jesus, você estaria totalmente condenada. Opa, olha aqui, ó. Olha a justificação aqui, ó. Olha a justificação como pelo sangue. Gente, a justificação, primeiro, é um ato de arrependimento. Olha esse homem aqui, ai, meu Deus, me perdoa. Quando você tem o arrependimento de alma sincero, Jesus, ele te abraça e ele derrama o seu sangue. Esse abraço aqui eu trouxe representando o sinal perdão. Então, o que eu quero ensinar para o surdo aqui? A palavra perdão, né? Porque nesse contexto que eu trouxe hoje, gente, eu trouxe tanta coisa, mas não vai dar tempo de passar o tanto de coisa que eu trouxe hoje, tá vendo? Ó? Tudo isso. Mas não vai dar. Então, quando nós falamos de justificação, nós falamos de perdão, gente.
E quando falamos de perdão, nós falamos de arrependimento. E quando falamos de arrependimento, nós lembramos que todos nós somos pecadores. E a partir do momento que eu reconheço que eu sou um pecador, Jesus me abraça diariamente e me perdoa. É isso. E aqui eu trouxe todas as referências bíblicas sobre a justificação. Romanos 3, verso 28. Romanos 4, verso 5. Romanos 5, verso 1. Tito 3, verso 7. E tantas outras palavras que falam sobre isso, sobre a justificação. Mas beleza. Quando eu estou ouvindo a palavrinha que se chama justificação, eu não vou usar isso. Eu tenho que entender a palavra. Anotem isso. Para poder interpretar um sinarzinho, eu preciso entender a palavra dentro do texto justificado por Deus, ok? E o texto dentro do contexto. A palavra dentro do texto. O texto dentro do contexto. Eu preciso saber se é antes do Novo Testamento, se é depois, para não cometer anacronismo. Eu já falei sobre anacronismo aqui outras aulas, né? Então, assim, ai, Mateus, para eu poder aprender Libras e ser intérprete na igreja, tem que entender língua portuguesa e Bíblia. Tá? Eu falei assim, gente, é mais ou menos o curso básico, tá? Mas aqui eu tenho vendo muitas questões que é avançadíssimas, tá? No curso básico eu trago essas referenciações, porém com uma outra forma de linguagem, tá bom? Uma linguagem mais simplória. Aqui eu estou trazendo uma linguagem mais avançada. Mas é isso que eu quero mostrar para vocês. Porque aqui todo mundo é quase ou é intérprete. Vi a palavra justificação. Primeiro eu preciso entender, que justificação é essa? Se é no Novo Testamento, é o perdão de Deus através de Jesus. Ai, Senhor, o Senhor me justificou, né? Eu estava lá arrependido, aí Jesus me abraçou e me perdoou. Eu posso trazer o abraço para o surdo para mostrar que é o perdão, que é o afeto, o aconchego de Jesus com a minha alma. Então, eu posso sempre mostrar uma referenciação imagética para o surdo, para ele entender visualmente o que é cada coisa. Aí eu explico para ele o que é perdão, o que é justificação, o que é fé, o que é tudo. Mas a primeira coisa que você deve se perguntar é: será que o surdo entende o que é isso? Será que eu entendo ou penso como o surdo pensa e entende? E é isso que eu deixo hoje para essa última aula. Será que você sabe realmente Libras?